Fala pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar um programa bem interessante chamado GeoGebra. É um software, de geometria dinâmica e que relaciona geometria, álgebra e outras áreas da matemática, né? Então, estou fazendo esse vídeo atendendo aí a milhares de pedidos. Teve gente que me pediu um nonalhão de vezes, né? Então, para esses alunos, para essas pessoas que me pediram, estou finalmente fazendo um vídeo aí. Peço desculpas um pouco pela demora, né? Mas, enfim, agora estamos aqui. Galera, GeoGebra, como eu falei, é um software, um aplicativo de matemática dinâmica. Inclusive, a gente pode até colar aqui, ó, na página. Quando a gente joga no Google GeoGebra, aparece para nós aqui uma definição rapidinho da Wikipedia, né? GeoGebra é um aplicativo de matemática dinâmica, que combina conceitos de geometria e álgebra, Geo de geometria, gebra de álgebra, Então, pessoal, primeira coisa é como baixar esse aplicativo. O GeoGebra ele tem versões para PC e celulares, smartphones. Mas no caso aqui eu vou trabalhar só com a versão de celular, de PC. Então, gente, você joga lá no Google e você joga GeoGebra, aparece aqui a página, geogebra.org, clica nela e, bom, aí a hora que abrir a gente vem aqui em baixar aplicativos e aí temos algumas opções. Temos calculadora gráfica, calculadora 3D, algumas versões que são mais específicas. Mas eu recomendo vocês a baixarem o GeoGebra clássico, que é o que contém todas as funcionalidades em um aplicativo apenas. Eu particularmente gosto de usar o GeoGebra clássico 5, tá? Eu me adaptei melhor com ele. Então você vem aqui, faz o download, tudo, E aí quando você termina de fazer o download, aparece aqui um ícone, Na sua área de trabalho, GeoGebra. E aí você clica nele para poder abrir essa página aqui, ok? Essa aqui, gente, é a página inicial, é a primeira tela que vocês vão visualizar no GeoGebra, tá? Lembrando que quem quiser baixar pelo celular, tem disponível para iOS, tem para Android, só que não tem a versão clássica, O que vem nos aplicativos, na loja de aplicativos, são aquelas versões mais específicas, calculadora gráfica, geometria apenas, Então, pessoal, então vamos lá dar uma passada rápida aqui pela interface, pela janela. Então, claramente nós temos aqui uma janela de visualização, que é geometria, e nós temos uma janela de álgebra, onde os comandos geométricos têm a sua conotação algébrica, tá? Então, muitas coisas aqui que a gente pode fazer nesse aplicativo. Por exemplo, se a gente quiser construir o gráfico de uma função, então eu clico aqui, f de x, por exemplo, igual a x menos 2. Eu acabei de construir uma função cujo gráfico é esse que está aqui na janela de visualização, tá ok? Por exemplo, vamos supor que eu queira construir uma circunferência, mas a partir de uma equação. Então, por exemplo, eu coloco aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Acabei de construir aí uma circunferência, tá ok? Então, essa é a ideia do programa. É você ter elementos geométricos, entes geométricos e sua relação algébrica. Você pode construir a partir de um elemento algébrico, obter a sua forma geométrica, ou você também pode construir diretamente o elemento geométrico. Por exemplo, eu construo aqui uma circunferência, sei lá, centrada no ponto 10, e aí uma abertura, sei lá, igual a 3. Então eu tenho aqui a equação da circunferência, tá ok? Esse aplicativo, gente, ele é muito útil, principalmente para aquela galera que está no ensino médio, está estudando, por exemplo, geometria analítica, ou está estudando funções, porque é muito importante, e nessa fase, o aluno saber relacionar os dois universos, digamos assim, geométrico e algébrico, tá?
Pois bem, vamos agora para algumas funcionalidades aqui do programa, algumas coisas que nós podemos fazer. Então eu vou apagar esses elementos aqui, inclusive eu vou tirar essa caixa de entrada aqui embaixo e eu vou tirar também por hora a janela de álgebra. Então vamos lá, ó. Eu posso clicar aqui e tirar os eixos também. Posso tirar a malha quadriculada também se eu quiser, tá? Então, dando uma passada rápida, ó. Aqui eu tenho como mover a janela, posso desenhar uma função, a mão livre, usar a caneta para escrever, eu posso fazer uma rotação em torno de um ponto, tá? Aqui eu posso, por exemplo, criar um ponto, ó. Por exemplo, eu vou criar um ponto aqui, ó. Criei um ponto, né? Posso, por exemplo, detectar a interseção entre dois objetos. Então, por exemplo, sei lá, eu construo aqui uma circunferência, construo uma reta. Deixa eu construir essa reta melhor. Construir ela aqui. Se eu clicar aqui, por exemplo, em interseção de dois objetos, eu clico aqui e clico aqui. Aí, ó, tá aparecendo os dois pontos de interseção da circunferência com a reta, tá? Além disso, eu posso construir outras coisas. Eu posso, por exemplo, obter o ponto médio de um segmento. Por exemplo, você tem aqui um triângulo e você, por exemplo, quer construir uma mediana. Você sabe que para construir uma mediana você precisa de um ponto médio do lado em questão. Então você vem aqui, ó, no comando ponto médio, clica neste ponto, pronto. Achou o ponto médio do lado em questão. E aí você pode perfeitamente, através do comando aqui de segmento, unir este ponto com esse, gerando assim a sua mediana, tá? Então nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos construir reta, que eu já acabei de construir, segmento, posso construir uma semi-reta, né? Olha que interessante, posso construir também, por exemplo, retas paralelas. Então, ó, eu clico aqui, por exemplo, nessa reta e arrasto, eu tenho uma reta paralela, tá? Por exemplo, uma mediatriz. Olha que interessante, nesse lado aqui, esse lado que está em questão, se eu traçar a mediatriz dele, olha que coisa interessante. A mediatriz ela determina no lado exatamente o ponto médio que a gente encontrou por esse comando aqui, ponto médio, né? Então, pessoal, é muito rico o programa, ele possibilita muitas coisas. Se você quiser construir uma bissetriz, também é possível. Eu não vou falar de polígono porque eu acabei de fazer aqui, né? Mas, por exemplo, um polígono regular, que é aquele polígono cujos lados têm a mesma medida. Eu posso construir um ponto aqui, sei lá, eu posso fazer ele com 5 vértices. E aí eu vou gerar um pentágono regular. Circunferência eu já mostrei aqui, né? Então, é bem interessante, né, gente? Uma circunferência, por exemplo, com centro e raio. Eu clico aqui, por exemplo, nesse ponto e estabeleço o meu raio, por exemplo, igual a 2. Construo a circunferência, tá? Eu posso determinar, por exemplo, o ângulo. Também posso construir um ângulo. Posso determinar a área de um polígono, né? De uma figura plana. Por exemplo, se eu clicar nesse comando área e clicar aqui na figura, ó, ele me dá a área, 17,29, tá? Outras coisas que eu posso fazer, por exemplo, uma reflexão, que é espelhar, por exemplo, a figura em relação a uma reta. Então, eu clico, por exemplo, aqui no objeto, clico na reta, ah lá, ele espelhou cá para baixo, né? Porque a minha reta também está um pouco inclinada, mas ele espelhou o pentágono, tá? Então é possível fazer muitas coisas no GeoGebra. Bom, basicamente é isso, né, gente? Ó, texto também. Se eu clicar aqui no texto, sei lá, eu quero escrever GeoGebra. Clico aqui, aí aparece o texto. Se eu quiser aumentar aqui a fonte, eu venho aqui, ó, coloco grande, coloco negrito. Posso colocar aqui também a cor. Tá certo, pessoal? Então é isso. Por hora, são essas funcionalidades básicas.
Agora eu vou mostrar para vocês uma outra função bem interessante do GeoGebra. Por exemplo, pessoal, tem uma ferramenta aqui que chama controle deslizante. Essa ferramenta ela é bem interessante, por quê? Porque ela mostra todo o dinamismo do programa. Você pode fazer animações também dentro do software, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma ideia de uma base de um cone. Aqui eu tenho o projeto para poder gerar um cone. E outra coisa interessante é que você também consegue obter uma janela de visualização em 3 dimensões. Basta você clicar nessa setinha aqui que vai aparecer algumas opções. Eu não vou clicar aqui agora porque senão eu vou mudar a formatação dessa parte, tá? Mas você também consegue trabalhar com realidade em 3D, beleza? Então, olha só que interessante. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar para animar. Então, na hora que eu coloco para animar, o ângulo vai aumentando, consequentemente ele vai fazendo o giro dele na circunferência e na realidade de 3D ele vai fechar um cone, como ele acabou de fazer. Então é muito interessante, gente. Olha só, o programa ele possibilita construções dinâmicas, coisas que você pode fazer com animações, né? Enfim, isso é muito interessante, é muito rico, tá? Dá para fazer muita coisa legal nesse sentido. Então essa é uma aplicação do controle deslizante. Com controle deslizante dá para poder estudar comportamentos de funções, de áreas de figuras planas. Dá para estudar, por exemplo, a formação de sólidos geométricos, como, por exemplo, o cone, né? Como se origina um cone, né? É bem interessante isso, tá? Então, fica aí, gente, um exemplo bem interessante do, do poder desse software, né? Eu vou tirar aqui a animação dele agora. E é isso, né, gente? Ó, aí aqui no mais eu tenho ferramentas de ampliar, de reduzir. Eu posso ampliar para poder enxergar determinados pontos numa figura que eu queira enxergar, né, que de repente num tamanho, numa escala não dê para enxergar. Eu posso reduzir se a minha figura estiver muito grande, tá? Eu posso apagar também alguma coisa quando eu não estiver conseguindo fazer. Então tem muita coisa legal aqui. Dá para inserir imagem também, se você pode pegar uma imagem da web e colocar ela no programa para poder fazer alguma construção, alguma coisa diferente, tá? Então, dá para fazer muita coisa. E aí, galera, a dica que eu dou a vocês é: brinquem com o programa, se aprofundem nele, não tentem ficar caçando manuais, essas coisas, não. Tentem brincar primeiro. A gente aprende de brincar, de experimentar, de ver o que dá certo, de ver o que não dá certo, e à medida que vai aprofundando, aí sim, aí acho que vale a pena fazer um curso, um tutorial mais aprofundado, né? Mas esse vídeo, a intenção desse vídeo é mais assim, para aquele aluno, para aquela pessoa que está de repente querendo conhecer o programa, ver as primeiras funções e também o potencial desse programa, né? Então o meu vídeo é direcionado para esse público, tá? Então, no mais, eu espero poder ajudar vocês aí com esse vídeo e um forte abraço a todos.